nós estamos na capacitação de líder grupo pequeno 1, tá? Hoje é dia 8/2/2020. Nós vamos das 9 horas até meio-dia, conforme está programado. Das 9 às 9h55, nós vamos terminar a parte sobre hábitos. Vamos começar no hábito 5, que está na página 12. Temos um intervalo às 9h55, que vai até às 10h05, de 10 minutos. Então, das 10h05 às 11 horas, exercendo a liderança. Essa é uma parte que nós vamos gastar um bom tempo, que precisa deixar algumas coisas bem claras, definidas. Na página 18, tem depois um intervalo às 11h10, e ao meio-dia a gente termina continuando exercendo a liderança, e tem algumas orientações que precisam ser dadas, estão na apostila aí. Isso aqui eu falo depois sobre desafio. Na terça-feira eu coloquei alguns versículos aí, e provavelmente você não coloquei no sábado, que não tem uma relação com versículos, mas se você quiser, no hábito 1, tá? Nós olhamos Marcos capítulo 4, versículo 26 a 32, né? No hábito 2 foi 1 Tessalonicenses 1:11. No 3, não precisa escrever hábito aqui, que vocês já sabem o que é hábito mesmo. Foi Lucas capítulo 5, versículo 27 a 29. No 4 foi Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25. Vou apagar aqui para escrever esse jeito, senão vai ficar Hebreus 10, 24 e 25, né? Hebreus 10, 24 e 25. Aí hoje nós estamos continuando, tem o 5, então no 5, vamos ler 2 Timóteo 2:15, depois você tem o 6, vamos ler 2 Timóteo 3:10, 12, aí você tem o 7 na página 15, vamos ler Atos 2:42, e aí você vai ter lá o 8, e aí tem o versículo que é 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, inclusive na reformação da apostila, essas coisas vão constar aí, 2 Pedro 3:18, e também você tem um outro texto aí nesse mesmo ponto 8 aí, que é Provérbios, capítulo 27, versículo 17, tá? Então vamos orar, e rapidamente eu vou só recordar o 1, 2, 3 e 4, aí nós vamos entrar no hábito 5, hábito 6, hábito 7, hábito 8, que são os hábitos de uma liderança e de um GP saudável, né? Sempre lembrando que hábito é aquilo que você faz costumeiramente, rotineiramente, é aquilo que você faz bem, né? Porque você está habituado a fazer, e é aquilo que você faz até involuntariamente. Por exemplo, você vai na autoescola, você começa a aprender a dirigir, e principalmente o carro que não é automático, aí você tem que pensar, regular bem, harmonizar embreagem com acelerador, mudança de marchas, etc. No início você fica pensando, né? O que eu tenho que fazer e tudo mais tal. Mas à medida que você vai acostumando a dirigir, você já não fica mais, você vai daqui para São Paulo, vai conversando, está no trânsito, você liga o carro, muda marchas, etc. Às vezes você aprende uns hábitos maus na direção, aí você mantém aqueles hábitos maus. Mas geralmente o hábito é isso, uma coisa que você faz rotineiramente, é uma coisa que você faz bem, tá? Uma coisa que você faz involuntariamente, isso é um hábito. E sempre pensando que os nossos hábitos, eles influenciam o caráter que nós formamos da nossa própria vida, tá? Então, se alguém tem, por exemplo, o hábito de mentir, fica com caráter de mentiroso, né?
Tem um livro do Charles Swindoll que ele fala que para você, por exemplo, aprender a ser generoso, você tem que aprender a dar. Então, quem tem o hábito de dar é generoso. Quem não tem o hábito de dar vira avarento. Então, quer dizer, os nossos hábitos, eles inclusive, eles nos levam à formação do nosso próprio caráter, que podem ser hábitos bons e hábitos maus. Por exemplo, Hebreus 10, 24, fala assim: não deixemos de congregar. Isso é um hábito mau. Então, nós olhamos, por exemplo, na vida de Jesus. Jesus tinha o hábito da oração, tinha o hábito de ir à sinagoga, Jesus tinha o hábito de ensinar, etc, etc. Então existem hábitos saudáveis. Se você ler aquele livro do Foster, Celebração da Disciplina, ele fala que sem disciplina e a prática de hábitos não há crescimento espiritual. Por exemplo, o hábito da leitura bíblica, o hábito da oração, o hábito da comunhão, o hábito da confissão de pecados, etc, etc. Então às vezes nós queremos crescer espiritualmente, mas nós não queremos criar hábitos saudáveis do crescimento. Então não existe crescimento. Tem mesmo uma criança que cria o hábito de uma alimentação ruim, e aí você quer que ela seja saudável, né? Então se você quer que a criança cresça saudável, você tem que ter o hábito. Por exemplo, eu estava na padaria agora lá, e fui comprar pão cedo lá na mercearia, a gente estava esperando o pão, a gente estava conversando, o dono lá ele estava contando quando ele começou os negócios dele no Brás, e aí tinha um cara que ia montar uma steakhouse aqui em Ribeirão, estava conversando e tal, e o filho dele estava à porta lá, devia ter o quê? Uns 5, 6 anos, aí passaram um pouco, o filho dele entrou lá e falou: pai, eu não gosto de ficar parado, eu quero ficar andando. O pai falou: não, nós estamos esperando o pão. Aí o pai virou assim: ó, esse garoto aí, se você falar para ele assim, você quer o celular na mão ou você quer a bicicleta? Ele quer andar de bicicleta. E ele falou: e eu fico alegre com isso, tá? Então quer dizer, ele está criando o hábito de que gosta de esportes, gosta de correr, gosta de andar de bicicleta, ele não gosta de ficar parado, ficar lá no celular e tudo mais, tá? Então quer dizer, esses hábitos vão fazer parte da formação da vida dele. É a mesma coisa nós quando pensamos em grupo pequeno. Se nós queremos um grupo pequeno que seja saudável, queremos um líder que seja saudável, nós temos que ter hábitos saudáveis. E aí então é isso que nós temos, por exemplo, pensando. Então o primeiro hábito que nós vimos foi o hábito da grupo pequeno que sonha, é o líder que sonha, e um grupo pequeno que sonha em crescer e ser saudável. E esse texto de Marcos aqui é o texto que fala sobre o reino de Deus, quando Jesus compara o reino de Deus, né? E sempre Jesus faz uma comparação de uma coisa que começa pequeno e vai e cresce. Então é a semente que cai na terra, é a semente que brota, que germina, que cresce, que produz fruto, né? É o grão de mostarda que é pequeno e que produz uma árvore gigante. Então quer dizer, há no reino de Deus a perspectiva de multiplicação, perspectiva de crescimento. O outro hábito, o hábito 2, é o hábito da oração. E aí, 2 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, é quando Paulo diz para a igreja que ele está lá orando por eles, e esse é um texto até muito bom, e ele fala até o propósito pelo qual está, por exemplo, orando por eles. Então o líder precisa ter o hábito de orar pelos membros do GP e ao mesmo tempo influenciar os membros do GP a orarem uns pelos outros, né? Então precisamos criar esse hábito aí. O terceiro hábito que nós vimos é o hábito de convite, e aqui no caso é o exemplo de Levi, quando Jesus chega para ele e fala assim: segue-me. Aí ele vai para a sua casa, monta um jantar e ele convida os seus amigos, e Jesus está na casa dele. Inclusive existem algumas igrejas, alguns grupos que têm uns projetos evangelísticos chamados Projeto Mateus ou Projeto Levi. Por exemplo, porque é exatamente isso: você convida os seus amigos para um encontro, por exemplo, na sua casa, e você também convida Jesus. Ou seja, você traz para dentro da sua casa a apresentação do Evangelho de Jesus Cristo, por exemplo, de Jesus Cristo. Então, grupos que querem crescer, se multiplicar, têm que ter o hábito de convidar. Ou seja, não podem ser, vamos supor, grupos fechados, guetos sociais. O quarto hábito que nós olhamos aí, estou só recordando aqui, é exatamente o hábito que você tem do contato, né? Quando ele fala assim, que nós temos que nos estimular uns aos outros e as boas obras. Ele nesse texto fala assim: não deixemos de congregar. Então, para que eu possa encorajar outros, estimular outros, eu tenho que ter contato com eles. Então aí você tem vários exemplos, situações que nós vamos ter contato uns com os outros.
E hoje, então, agora vamos entrar no 5º hábito, 6º hábito, 7º hábito e 8º hábito. Sempre lembrando que as disciplinas espirituais, elas são importantes para o crescimento espiritual do indivíduo e o crescimento espiritual do grupo. Tá? E quando você, por exemplo, é aquilo lá, você faz exercício físico. Se você tem aquele hábito do exercício físico, o dia que você não faz, você sente falta. Se você não tem o hábito de ler Bíblia, o dia que você não lê, tá nem aí. Não tem hábito de congregar. O dia que eu não vou no GP, não vou na igreja, eu não sinto falta. Porque quando você tem um hábito de alguma coisa, o seu corpo até sente falta. Tá? O hábito de dormir cedo. O dia que você não dorme cedo, você fala, nossa, hoje foi uma noite assim, eu gosto de dormir cedo, eu tenho um hábito de dormir cedo. Tá? Então, o seu organismo parece que ele clama por aquilo. Né? A vida espiritual é a mesma coisa. O cara tem o hábito de se congregar. O dia que ele não vai, fala, esse domingo foi meio esquisito. Não me congreguei. Hoje eu não orei. O dia ficou meio esquisito. Senti falta de alguma coisa. Por quê? Porque você tem o hábito disso. Quando você não tem o hábito, fazer ou não fazer é mera coincidência. Ok? Vamos orar. Alguém nos dirija a Deus em oração, agradecendo a Deus por mais um sábado, por mais um encontro que nós temos. E vamos então terminar essa primeira parte das 9 às 9h55 com a continuação dos hábitos na página 12. Alguém nos dirige a oração. Obrigado, Pai, estar aqui. Obrigado, Deus, nosso Deus. Obrigado por essa manhã que passou, você fez bem, podemos estudar, nos relembrar das coisas. O Pai, sempre Pastor Domingos, nesse momento, que ele possa realmente expressar a Tua palavra para a gente, que ele possa relembrar algumas coisas e cravar de forma especial, Pai. Ajuda bem os nossos familiares lá em casa, guarda eles, proteja. Sei que os nossos entes que eles estão doentes, passando enfermidades. Deus, te peço para nome de Jesus. Amém. Ok, então hábito 5, prepara. Alguém leia 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Alguém pode ler? Apresentar-te como obreiro que maneja bem a palavra da verdade. É interessante você pensar nessa palavra maneja bem. Eu não sei o que você conhece dessa palavra. Alguém quer dar aqui um pitaco? Você já fez algum estudo sobre isso? Tirando o Oscar, já deve ter estudado sobre isso. A palavra maneja bem. É igual a fazer, por exemplo, eu manejo bem o crochê, por exemplo, eu tenho uma habilidade de fazer. Que isso que a Raquel e o João Messias falaram, que é exatamente o quê? Aí tem muito aquela figura, quando você, por exemplo, vai no alfaiate nos dias de hoje, embora que hoje não tem muito alfaiate, hoje as roupas são produzidas já em grande quantidade, em série aí. Mas se você ainda vai no alfaiate, você chega para o cara e fala assim, olha, eu quero uma calça, uma bermuda, uma camisa, tudo mais e tal. E aí você escolhe o tecido, né? E aí você sabe que os alfaiates tem aquele giz lá, que ele pega o tecido, ele risca no tecido e tudo mais e tal. E ele pega a tesoura e ele corta, de tal forma que o corte que ele dá no tecido, e quando ele junta todas as peças, você tem uma boa camisa, ou você tem uma boa calça, ou você tem uma boa bermuda, ou seja, ele maneja bem, né? Isso significa o seguinte: quando você maneja bem a palavra da verdade, você não é aquele tipo de cristão que fala assim, vamos ver o que Deus está falando hoje. Então você pega a Bíblia e você faz assim, e aí você fala assim, tendo Jesus entrando em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele implorando. Aí você começa assim, Jesus entrou em Cafarnaum. Cafarnaum é algum lugar por aí, talvez seja lá no Nordeste, não sei. E o centurião deve ser algum cara que tem um cinto grande, né? Então
Jesus se aproximou dele, implorando, e aí você começa inventando coisas. Isso não dá credibilidade nenhuma ao ensino que você faz. E quando você não se prepara, as pessoas do grupo percebem que você não se preparou. É aquilo que a gente fala assim, você começa enchendo linguiça, né? Você começa enrolando o pessoal e começa a falar coisas que o texto não fala. Então você não maneja bem a palavra dentro da verdade. Uma outra coisa é quando você, por exemplo, alguém chega para você e fala assim, como é que a Bíblia fala sobre educação de filhos? Aí você vai e pega a Bíblia lá, e aí você vai aqui e fala assim, João tornou a palavra e disse, mestre, vimos um certo homem que expulsava demônios em seu nome, mas nós o proibimos. A Bíblia fala que você tem que expulsar o demônio dos seus filhos. Tá? Inclusive esse cara foi lá, chegou para Jesus e falou, mestre, nós expulsamos demônios, não sei o que, tal. Manejar a palavra bem da verdade é quando alguém fala assim, como educar filhos. Isso aí você sabe que tem um texto em Efésios capítulo 6, tem um texto em Provérbios. Você abre a Bíblia exatamente naqueles textos que falam sobre educação de filhos. Tá? Alguém que é sobre finanças, você abre a Bíblia exatamente naquele texto falando sobre finanças. Então, é aquilo que o pastor Ari dizia muito assim, você coça ou está coçando? Se o cara está coçando na cabeça, você vai não coçar no joelho. Você sabe abrir o texto e aplicar o texto, aquilo que o texto está falando para aquela situação específica, né? Eu peguei ontem, tomei a liberdade de pegar uma apostila do Ministério Infantil ali, de capacitação, que eu passei ali ontem, vi ali em cima, e até te avisar, estou te avisando, e aí eu abri uma apostila que o Oscar vai dar de capacitação para o Ministério Infantil, e eu percebi que exatamente a primeira parte da apostila, ele vai usar aquele olho, né? Que é exatamente a questão do texto bíblico, da observação, da interpretação e da aplicação. Então, quer dizer, todo líder de grupo pequeno, ele deveria ter método de estudo bíblico e aprender que quando você tem a Bíblia, você tem a observação. A observação, ou seja, quem são as pessoas do texto, o local do texto, vamos supor, o que o texto realmente, a época histórica do texto, etc., o assunto do texto, tudo mais tal. Aqui na observação é tipo quem, local, onde, tudo mais tal, quando. Na interpretação é o que o texto está falando, não é o que você acha que o texto está falando. E existe uma coisa chamada exegese, tá? Que é usada, e existe uma coisa chamada exegese, tá? Aqui você coloca para dentro. Então quando você coloca no texto aquilo que o texto, você acha que o texto está dizendo. É aqui que o pessoal fala assim, cada um interpreta a Bíblia à sua maneira. É lógico, se você colocar no texto o que você quiser, cada um interpreta a Bíblia à sua maneira. É como você pegar um livro, um jornal, e você ler e você tirar a sua interpretação. Na exegese você tira do texto. Então não é você que diz, é exegese o que o texto fala, é o texto que diz para você o que ele está falando, tá? Então quando você se prepara para o estudo bíblico, isso dá o quê? Isso dá, e a aplicação é você exatamente saber se existe uma promessa, um mandamento, como é que aquilo se aplica na nossa vida. Que é exatamente, por exemplo, aquela pergunta, tá, e daí? O que isso tem a ver com a minha vida? Estou estudando sobre Juízes, o cara fez isso, Sansão fez, e daí? O que isso tem a ver, por exemplo, com a minha vida? Isso é aplicação. Por exemplo, então, quando você prepara, isso dá credibilidade, porque o pessoal do grupo sabe que você é uma pessoa que se preparou, dá credibilidade, dá qualidade ao estudo bíblico. E nós vamos ver hoje que, inclusive, um dos pontos altos do GP, além de outras coisas, é estudo bíblico. Na nossa proposta, como conduzir um GP, você tem que ter pelo menos uns 50 minutos de estudo bíblico no GP, que seja estudo interativo. GP que tem comunhão, 50 minutos, risada 1 hora, e o pessoal estuda a Bíblia 15 minutos, não é proposta de GP da Nova Aliança. Você vai perceber que a proposta do nosso GP é 10 minutos da recepção, 10 minutos daquela oração, cântico inicial, 50 minutos de estudo bíblico e 20 minutos
que é a oração final, do compartilhar, etc. Então você tem aqui 90 minutos. Tá? Só que esse estudo não é um estudo, não é palestra, igual eu estou dando aqui. Ele é um estudo participativo, interativo. Então, você dá qualidade ao, por exemplo, ao estudo, e quando você se prepara, o pessoal do GP se prepara, dá o valor. Tá? Porque quando você valoriza a GP, e valoriza aquele momento de encontro, você investe tempo se preparando para aquilo. Tá? Então, por exemplo, quando a gente não investe tempo se preparando, por exemplo, para alguma coisa, aquilo não tem valor, por exemplo, para a gente. Tá? Então, esse é o hábito 5. Ou seja, aí você tem uma caixa de texto na página 13, está lá assim: os membros do GP devem se preparar orando por si mesmos, pelo líder, pelos hospedeiros, pelo encontro, uns pelos outros, e estudar previamente a lição bíblica, fazer com zelo a tarefa previamente delegada. Então, quer dizer, você se prepara para o encontro, para o estudo, para tudo que acontece, por exemplo, no encontro, mas os membros do GP também se preparam, porque quando o pessoal recebe o estudo, aí o pessoal também estudou, né? Ou seja, a discussão é melhor, a participação rende mais, tudo mais e tal. Então, o hábito número 5 aí, está aí: prepare-se para o encontro do grupo, influencie os membros do grupo a estarem preparados para o encontro. Então, prepare-se pessoalmente, prepare a atmosfera do encontro, a agenda do encontro, prepare a edificação bíblica e prepare a condução do GP. Tá? E eu dei aqui o foco muito especial: prepare o estudo bíblico, porque é fundamental no nossa ideia de GP. Ok? Alguma pergunta, alguma dúvida? Hábito 6, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10 a 12. Alguém leia? Tu, porém, tens seguido de perto meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Esse hábito aqui, exatamente, o hábito de mentorear, né? E aí você tem, no passado usava muito a palavra discipulado, é a ideia de treinamento, de capacitação de líder. Tanto é que todo líder, todo GP deve ter um líder em treinamento, mas ao mesmo tempo o líder influenciar as pessoas a valorizar líder, valorizar liderança, né? Existe um certo receio, muitas das vezes, o que significa ser líder. Há uma palavra que o Swindoll gosta de usar muito. Ele fala que se eu pudesse usar uma palavra para definir líder, ele fala assim: é um influenciador. Ele usa a palavra influência. E todos nós, de alguma forma, influenciamos pessoas. Existem pessoas que são líderes, inclusive tem aquela, por exemplo, aquela discussão: o líder nasce ou o líder se desenvolve? E a resposta é ambas as coisas. Tá? Tem pessoas que parece uma natureza nata de liderança. Então você percebe nas brincadeiras das crianças, tem certas crianças que em todo lugar que vão, você fica observando: essa criança lidera todo mundo, porque ela que quer estar na frente, chama todo mundo, influencia todo mundo, tudo mais tal. Você fala assim: essa menina ou esse menino tem uma liderança nata. Tem pessoas que são assim, mas tem pessoas que não têm uma característica de liderança nata, mas elas conseguem desenvolver qualidade de um bom líder. Por isso que fala liderança, ambas as coisas. A pessoa pode ter uma liderança nata, ainda assim ela precisa desenvolver, e a pessoa pode não ter, vamos supor, uma aptidão natural para ser líder, mas ela desenvolve qualidade de líder. Mas de alguma forma, seja num grupo grande ou um grupo pequeno, no contexto de família, todos nós exercemos algum tipo de liderança sobre alguém. Tá? E o discipulado é isso. O discipulado é você, de alguma forma,
influenciar outras pessoas. Jesus escolheu 12. Existem pessoas que é o discipulado 1 a 1, que é o discipulado num grupo de 3 pessoas. O grupo pequeno é um grupo pequeno, mas de alguma forma as pessoas elas deveriam, pela própria encorajamento do líder, valorizar, por exemplo, liderança. Tem alguns GPs, por exemplo, aqui que você olha, tem tipo assim, 5 líderes em potencial. Muito café. 5 líderes em potencial. Só que você fala assim, quer liderar? Ninguém quer liderar. Porque mas você fala assim, mas ninguém quer liderar? Ninguém quer liderar. Mas por quê? Talvez por uma visão negativa de liderança, talvez pelo comprometimento de liderança, talvez porque a pessoa acha que não tem tempo para liderar, tudo mais tal. Então a pessoa fica assim, 20 anos de vida de igreja, 20 anos de GP, com potencial. Potencial é aquilo que a pessoa tem para dar. Tá? E você percebe o potencial da pessoa, mas ela não exerce tempo liderança. Agora, nós não podemos ir no extremo das chamadas igrejas em células, que as pessoas são compulsoriamente se tornam líderes. Então, às vezes o cara se converte, um mês depois, dependendo da igreja, ele já está liderando, por exemplo, um GP. Eu já conheci pessoas assim. Tá? A pessoa se converteu, um mês depois já era líder de um grupo pequeno para ir na casa dela. Essa é uma das razões por causa de algumas igrejas de células até crescem muito. Às vezes tem um crescimento até numérico, mas não qualitativo, porque as pessoas compulsoriamente elas vão se tornando líderes, mesmo sem estarem preparados para liderança. E o texto que você tem aqui, por exemplo, 2 Timóteo 3, Paulo influencia Timóteo, assim, o que tens observado. Então Timóteo andou com Paulo, observou de Paulo, ouviu o ensino de Paulo, o procedimento de Paulo. É aquilo que eu falei no sábado, até na terça-feira. Até eu usei o exemplo da medicina, e o Pedro estava no tempo na classe. Eu até falei que é o exemplo que devia ser inclusive o exemplo dos nossos seminários e cursos teológicos, e pastorado, de missões e tudo mais tal. Que é mais ou menos aquela ideia, eu faço, eu faço, você vê. Então, por exemplo, o médico está lá, ele está com o paciente, ele faz toda aquela consulta, às vezes até uma cirurgia, tudo mais tal. Os alunos estão lá vendo como é que ele procede, como é que ele faz. Os discípulos olhavam para Jesus, tanto é mestre, ensina-nos a orar. Eles estavam vendo, por exemplo, Jesus. Timóteo via Paulo, etc. Então eu faço, você vê. Eu faço, tá? Você ajuda. Então é aquela hora que o médico chama o aluno e fala assim, você vai me ajudar a suturar esses pontos. Você vai me ajudar a fazer esse procedimento aqui. Então agora ele passou de alguém que está sempre vendo para ajudar. Aí passa para aquele ponto, você faz, tá? Eu ajudo. Então existe aquela hora que até todo mundo treina quando está no hospital, chega lá no hospital, entra uma menininha novinha, um menino. Aí fala assim, quem você é? Eu sou médico residente. Aí você fala assim, mas então. Aí passado um pouco chega um professor lá. Ele fica lá vendo, ele fazendo os procedimentos, tudo mais e tal. Isso faz parte do aprendizado. Por exemplo, de vez em quando alguém chega para mim e fala assim, pastor, chegaram para mim um tempo assim, o que o senhor acha do Mário, do fulano pregando na salvação coletiva e tal? Eu falo assim, é uma oportunidade que ele tem de fazer e ajudar. Ou seja, eu posso ajudar, ver. Então, se não fazer, não vai crescer, não vai aprender nunca. E às vezes as pessoas não compreendem isso. Como é que o cara vai aprender a pregar? Pregando. Como é que ele vai crescer na pregação? Pregando. Se ele nunca tiver a oportunidade de pregar, nunca vai aprender a pregar. Então, quer dizer, você faz e ajuda. E aí chega uma hora que você faz, tá? Eu vejo. Tá? Isso é um processo que a gente tem que pensar em termos de mentorear pessoas. É um processo. Então você está no GP, fulano vai ser líder em treinamento. Ele está vendo como é que você lidera o GP, como é que acontece essa coisa. Chega uma hora, você fala para o cara, meu amigo, você vai me ajudar, vamos dividir os estudos, liderança do GP, você vai fazer não sei o que e tal. Chega uma hora, você vai para o cara, meu amigo, agora você vai fazer que eu estou preparando para sair para ir para outro GP.
Chega uma hora, você, meu amigo, você faz, agora eu estou fora, eu vou simplesmente ver. Fala, Oscar. Às vezes, nesse processo, que eu acho que é o processo bíblico natural das coisas, né? Às vezes as partes se perdem. Porque às vezes o que está, o aprendiz, né? Ele não consegue se desvincular do mentor. E às vezes o mentor não consegue se desvincular do aprendiz, porque em certa medida acaba sendo gostoso ver alguém sendo dependente. Eternamente aprendiz. Assim, ele precisa de mim, né? Isso de certa forma alimenta o ego do mentor. Então acho que nesse processo todo mundo precisa ter coisas claras, sabe, a respeito disso, né? Porque senão é o que a gente vê acontecendo em muitas igrejas, fica uma coisa muito dependente. Por exemplo, então isso deve ser um desafio. Inclusive, gente, é gostoso quando você vê o GP multiplicando e novos líderes, por exemplo, surgindo. Eu falo isso por experiência própria. Eu geralmente não fico num GP mais do que 2 anos. Tá? E o Washington está aí, testemunha. Por exemplo, eu posso lembrar vários GPs. Inclusive estava o Joelson aqui, na casa lá do Marcelo. Depois levei o Joelson, eu saí de lá, fui para outro lugar. Depois GPs que já se multiplicaram 2, 3 vezes, já se multiplicaram 3 vezes. O último GP se multiplicou, o Luiz foi para um grupo um lado, eu estou no outro grupo, depois vai multiplicar de novo, tudo mais tal. E vai multiplicando, isso é natural. Então é gostoso você ver o quê? É aquele negócio questão do reino, o hábito de você ver a coisa se multiplicando, crescendo. Perder aquele negócio, não, o GP é meu, o grupo está aqui, a comunhão é minha, eu não quero perder a comunhão com o pessoal. Gente, é visão de reino, não é visão de mundo pessoal, é visão de igreja, tá? De multiplicação. Mesmo que a pessoa vá para um outro GP, não deixa de ser seu amigo, não deixa de ser o seu irmão em Cristo. Você pode continuar montando encontros formais com a pessoa, você pode continuar tendo comunhão com a pessoa, tudo mais e tal. Então, é simplesmente o quê? Ter essa visão de que a igreja precisa de multiplicação. E o Rick Warren, inclusive, você pode ir lá pensar o que quiser do ponto de vista teológico, de eclesiológico, etc. Não quero entrar nesse mérito aqui, mas ele sempre defendia, por exemplo, aquela ideia que grupos pequenos, tá, é um dos melhores instrumentos que você tem para descobrir e multiplicar novos líderes no contexto de uma igreja local. Tá? Então aí você tem na página 14, você tem uma caixa de texto que fala o seguinte: descubra líderes em potencial através dos métodos 4 Cs. Na Igreja Batista Central eles tinham os 3 Cs, aqui na Nova Aliança nós usamos os 4, que é compatibilidade, aquele com quem você gosta de estar e se dá bem e vice-versa. Você não vai estar mentoreando alguém que você de alguma forma tem problema de andar com a pessoa e vocês não se bicam. Então, assim, 2 bicudos não conseguem andar juntos. Segundo, caráter, é a fidelidade, disponibilidade, é aquilo que o Rendes fala: invista em pessoas ensináveis, disponíveis, tá? Pessoas ensináveis, disponíveis e fiéis. Então, alguém que tem o caráter, que é fiel, é disponível, pessoa que é aberta ao ensino, tá? Então, o cara que não quer aprender, que nunca tem tempo, que não é fiel, marca uma reunião, não aparece, marca um discipulado, o cara não vem, você mostra, vai, meu amigo, eu tenho outras coisas para fazer. É aquilo que Neemias, quando Tobias e Sambalá chamaram ele sabia que não era uma coisa boa. Neemias falou: olha, eu estou muito ocupado numa tarefa muito grande, porque ele não perder tempo com uma coisa que não... Aí você fala assim: mas não vale a pena investir em pessoas que não são sérias? Não. E eu posso te mostrar na Bíblia, nem Jesus investia, tá? Então, você não vai perder tempo naquilo que a Bíblia fala, jogar pérolas para os porcos, tá? Que não dá valor. Então, às vezes tem pessoas assim: o pastor quer discipular, ou fala, por exemplo, com você. Aí você marca um dia, 8 horas, a pessoa chega às 9. Aí depois dá a tarefa no outro dia, a pessoa esqueceu e não veio. Depois você marca outro dia, a pessoa não veio. Aí chega uma pessoa e fala: meu amigo, faz o seguinte, vamos, você vai viver a sua vida, vou ver a minha, vamos, tudo mais tal. Então a pessoa tem que ser fiel. Fiel é a pessoa que cumpre os seus compromissos com Deus, com as pessoas, tudo mais tal. Então veja no seu grupo pessoas que são compatíveis, pessoas que são caráter de fiel, de disciplina. Está pensando em liderança, pessoa que tem competência. Ou seja, nem todos estão prontos,
mas a pessoa precisa desenvolver, por exemplo, habilidade. A pessoa não sabe dar estudo, ensina a pessoa a dar estudo. A pessoa não sabe dirigir, ensina a pessoa a dirigir. Ela pode aprender habilidades, né? E a outra é a cultura. A pessoa está harmonizada com a filosofia bíblica e a prática ministerial, por exemplo, da igreja. Então, um cara que chega da Nova Aliança, ele é bem neopentecostal. E ele não se encaixa na cultura da Nova Aliança. Ele não pode ser líder de GP. Tá? Porque ele vai conduzir para o GP por uma questão doutrinária que não tem nada a ver, por exemplo, com a Nova Aliança. Aí vai gerar conflitos, por exemplo, na igreja. Inclusive conflitos doutrinários. Tá? Então, a gente precisa tomar, por exemplo, cuidado com isso. E aí você tem na página seguinte, que é na página 15, se você reparar, eu não fico pegando todos os pontos da apostila, tá? Conforme diz o Dr. Samuel Cameleis, acho que foi ele, o Ramesh Richa, a apostila é autoexplicativa. Tem pontos aí que você pode ler e estudar sozinho. Sugestões de multiplicação. Então você tem 4. Fale da multiplicação desde a primeira semana do novo grupo e com frequência orando por isso. Tá? Então Raquel sabe que a gente anda junto, a gente começa um grupo e fala assim, olha, daqui a tal tempo o grupo vai multiplicar. Então o pessoal já sabe que o grupo começou e ele vai multiplicar. E vez ou outra a gente relembra isso. Tem que relembrar e orar por isso, para o pessoal ganhar esse gosto por isso. Segundo, fale de maneira positiva. Use palavras como iniciar, dar luz, gerar luz. Então não use aquele negócio, gente, o grupo vai multiplicar, a gente vai perder a comunhão, não sei o quê. O grupo vai dividir. E que coisa, né? Por que a igreja tem isso, não sei o que mais? Mas o grupo... Então você apresenta a coisa de uma forma negativa. É lógico que o pessoal não vai aceitar uma multiplicação. Terceiro, estipule uma data, para que os membros do grupo tenham sempre isso em mente. Pode ser que não aconteça naquela data e precisa ser postergado, mas você precisa ter um alvo. O alvo, alguém já falou que tem, tá? Alvo tem. O alvo é diferente do propósito. O propósito é genérico, o alvo é específico. Eu quero ser um bom pai. Isso não é um alvo, isso é um propósito. Ele é genérico. O alvo ele é específico. O alvo tem o quê? Ele tem tempo, ele é execuível e ele é mensurável. Tá? O pessoal acredita que se você não estabelecer um alvo, a coisa não acontece. Ela tem um tempo estabelecido. É lógico que o tempo pode ser postergado, pode ser antecipado e tal, mas ela tem um tempo. Que nem você fala assim, daqui a tanto tempo vou comprar uma casa, daqui a tanto tempo fazer uma viagem, daqui a tanto tempo fazer um curso. Você faz o quê? Você estipula um tempo. É uma coisa execuível, ela pode ser realizada. Eu vou nadando daqui até a África. Isso aí não é execuível. Tá? Eu vou pular, vou chegar na Lua. Tá? Isso aí não é nem sonho, nem nada, isso é pesadelo. A alvo ele é execuível, uma coisa que você sabe que dá para. E é mensurável, dá para medir. Tá? Dá para você ter coisas de avaliação, por exemplo, concreta. Isso é um alvo, né? Se você quiser usar, pode usar outra palavra inglesa que o pessoal usa, que é a palavra SMART, que a ideia é que é inteligente, tá? Que é específica, mensurável, alcançável, relevante e tempo, né? Que é uma outra palavra que o pessoal usa para tentar conceituar o que significa alvo, ok? E quando isso acontecer, celebra o nascimento do novo grupo. Por exemplo, a última multiplicação que nós tivemos, 2 meses, a cada 2 meses, a gente tinha um jantar junto, tinha um encontro junto, os 2 grupos, para não sentir aquele impacto do tipo de um rompimento aí. Ok? Alguma pergunta, alguma dúvida? Hábito 7, alguém lê Atos 2:42. Atos 2:42. Tem uma nota bem pequena aí, hábito 7, Atos 2:42. Alguém lê? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Tá. Então, preste atenção na comunhão. A palavra comunhão, a palavra
comunicação. Tá? Então, por exemplo, eu estou falando língua portuguesa, vocês estão entendendo, né? Então, para nós termos comunicação, tem que ter uma coisa comum, é a mesma raiz. Comunhão, comunicação, a mesma raiz daquilo que é comum. Por isso que o pessoal fala comunhão é vida em comum. Tá? Comunicação é uma linguagem em comum entre o comunicador e o receptor. Agora, ela não acontece se você não criar oportunidade para isso. É que nem a pessoa chegar para alguém e falar assim, quer ser seu amigo. Que nem um dia um cara chegou para mim e falou, pastor, quer ser amigo do pastor? Eu falei, tudo bem. Eu falei, você tem uma condição de ser meu amigo. Você tem que andar comigo. Porque para você ser amigo de alguém, você tem que andar com a pessoa. Tem que investir tempo com a pessoa. Tá? Você tem que ter uma comum, algo comum. No GP é a mesma coisa. Então o que o líder do GP deve fazer? Criar oportunidades extra GP para ter momentos em comum. Vão no futebol em comum, vão participar do cinema, vão comer pipoca, prestam serviços em comum, vão visitar uma creche, vão lá limpar uma sala do ministério infantil, tá? Tem uma pessoa do grupo doente, vão lá todos juntos, vão lá preparar a refeição, tem roupa, um passa roupa, um prepara a refeição, outro limpa a casa, tudo mais tal. Ou seja, vida em comum, tá? Você pode, às vezes tem uma pessoa doente dentro do grupo, e aquela mulher que, por exemplo, vamos supor que é do lar, e ela às vezes não tem nem empregado doméstico. Aí você chega lá, o quarto tem roupa assim, até em cima da cama lá, passar, tudo mais e tal. Uma boa tarefa do GP. Vamos ajudar a nossa irmã, vamos. Então, umas mulheres e homens do GP, que homem também precisa aprender a passar roupa, tá, meu irmão? Não é só a mulher, tá? Então, aí vai lá, um passa roupa, o outro vai na cozinha, lava a louça, o outro vai lá, prepara um café, o outro vai lá, de repente tem quintal, vai lá, corta a grama do quintal, tudo mais e tal. O Rendes fala muito isso, tá? A gente precisa ter essa visão de igreja. Tem um livro, a Igreja Corpo de Cristo, do Rei Stedman, livros antigos, que o pessoal já não lê mais, nem valoriza mais, que o Rei Stedman, inclusive, lá em Palo Alto, na Califórnia, era uma igreja muito forte. O Rei Stedman conta as coisas fantásticas da vida da igreja em comum, tá? Ou seja, aquela ideia de espírito de comunidade mesmo, né? Então, por exemplo, nós tivemos no nosso GP algum tempo atrás, lá na época do Washington, lá tratando GP, uma irmã que precisava fazer tratamento odontológico. Na época eu tinha escrito um livro, tudo mais e tal. Aí eu fiz a conta, falei assim, se nós vendermos tantos livros, nós pagamos todos o tratamento odontológico da irmã. Aí eu falei, então cada um do GP vai vender 5 livros, 3 livros, tá? E dei os livros pro pessoal e nós pagamos o tratamento odontológico daquela irmã, que era caro. Que é o caso, por exemplo, da Margarida. Mas o grupo lá um grupo carente, ninguém tinha dinheiro, ninguém tinha recurso financeiro para ajudar. Hoje, por exemplo, dependendo do tratamento odontológico, você gasta, seria hoje equivalente mais ou menos R$3.000 você fazer tipo de um tratamento, por exemplo, daquele tipo. Então, assim, agora o GP ninguém tinha recurso financeiro para alguém falar assim, não, vou dar 500, vou dar não sei o que, tudo mais e tal. Ou seja, então tem uma série de coisas que, por exemplo, quando a Dalva estava viva, no GP dela participava aquele rapaz, o Wellington, que tinha doença de locomoção, tudo mais e tal. Quem sempre levava o Wellington, o pessoal, para médico, era não, é a Dalva. Assim como o GP do Washington ajuda lá a Lourdes, vai lá, pega o Washington, mais o Amarildo, o pessoal, pega a Margarida, leva, ajuda a resolver problemas, tudo mais. O GP é para isso. Tá? Ou seja, produzir a vida comum. Porque às vezes o pessoal acha que comunhão é só comer junto. Não, mas se você ler Atos, participavam das necessidades, ajudavam uns aos outros. Ou seja, não é só comer junto, tá? É envolvimento financeiro junto, é trabalho junto, é suar junto, é aquele negócio de Coríntios, se o membro do corpo sofre, todos sofrem junto.
Se um se alegra, tem gente que quer comunhão só na alegria, tá? Mas no sofrimento eu estou fora, tá? Mas comunhão não é só na alegria. Tanto é que o provérbio fala: ama o irmão em todo o tempo e o quê? E na angústia nasce o irmão. E, na verdade, a verdadeira comunhão se mostra, não é na alegria, não é quando está tudo bem, é no momento do problema mesmo. É aí que você vê a presença da pessoa. Eu estava visitando esses dias um amigo do Naum, que, por exemplo, trabalha com funilaria, e ele estava conversando que ele tem um filho que tem aquelas doenças degenerativas. O filho está com 30 e poucos anos, e ele estava contando, eu estava conversando com ele no tempo na oficina, e ele por exemplo, falou, pastor, ele falou assim: quem mais me ajuda são os meus amigos, muito mais do que a minha família. E ele até falando assim com uma tristeza lá, ele falou assim: pastor, o irmão não imagina. E ele falou: o senhor tem fé? Porque ele não é de igreja evangélica. Ele falou: eu trabalho na vida de um pai, cuidar de um filho. Ele falou: 30 e poucos anos cuidando de um filho assim. Tá? E ele falou: e os meus amigos, quando eles ficaram sabendo, eles têm sido um grande apoio na minha própria vida. Tá? É a mesma coisa que a gente tem que falar como igreja, e as pessoas falam. Ontem tinha uma irmã nossa da igreja aqui falando: olha, a igreja é a minha família, a igreja que me dá o apoio. Ela falou: todos os problemas que eu tenho, a igreja que me ajuda. Inclusive, recentemente a diaconia ajudou ela a ter um tratamento odontológico, uma outra irmã. E ela falou: eu sou muito grata à igreja, porque a igreja, quem me suporta é a igreja. Tá? Isso é comunhão. Tá? E tanto é que Jesus fala assim: o mundo conhecerá se sois meus discípulos o quê? Se vos amarmos uns aos outros. Fala, Mário. É que o senhor está falando, eu lembrei, né? Que nós temos aqui, por exemplo, o pessoal do grupo dos jovens e adolescentes, né? A nossa tendência é achar que temos que servir sempre e que as pessoas são inaptas, elas nunca podem fazer nada, seja um novo na fé ou um adolescente. Mas quando nós invertemos um pouco isso, tem muita coisa que pode ser feita por um novo na fé, por um adolescente. Até essas partes práticas, né? Eu nunca lavei louça em casa, mas você pode lavar para ajudar, sei lá, a Thaisa e o Newton que está com o segundo filho aí. Um negócio simples. E às vezes a gente limita. Simples. Daqui uns anos. É profético. Vai infartar. É porque a gente às vezes comenta aquilo que nós não podemos. Pessoal, precisa levantar uma oferta financeira. Não deu. Só, beleza, estamos livres. Mas a gente precisa da criatividade para ver o que cada um pode suprir. Mas é o grande desafio. Ontem eu estava conversando com o Júnior para limpar esse salão aqui e deixar o salão pronto para as classes de integração que vai começar em março, que ela vai ser usada domingo de manhã ali, porque a luminosidade ajuda, inclusive tem cadeiras universitárias lá em cima encostadas que vão ser, por exemplo, usadas, e à noite, como o Ministério Infantil tem menos crianças, vai ser aqui mesmo. Aí o Júnior falou assim: mas tem muita coisa para fazer, limpar aquilo e tal. Eu falei: Júnior, eu falei para ele assim, já houve vários momentos na história dessa igreja, e, inclusive quando a gente, por exemplo, liderava jovens, eu falei, eu pegava os jovens da igreja, a gente gastava um sábado limpando o terreno de igreja. Houve uma época que tinha os tapumes aqui, nós pintamos todos os tapumes, inclusive quando tinha Cast Top Car, saiu até na televisão o que a gente fez nos tapumes, etc. A gente limpou escola aí, naquele projeto Inovação, a gente fazia atividades comunitárias, e era bom que unia o grupo, porque o grupo estava fazendo tarefas juntos. Eu falei: Júnior, convoca os jovens. Isso até pode ser usado pelos jovens durante muito tempo. O salão está bonito, o piso está liso. Precisa tirar o quê? Tem muita poeira junta. Então tem que jogar bastante água, pegar uns rodos, puxar toda, vai descer água escura por essas escadas afora e vai ter que limpar aqui embaixo. Eu falei, isso une o pessoal também. Porque o quê? Serviço junto, tarefa junto. Porque às vezes a gente pensa comunhão, é comer junto. Tudo bom, é comer junto, mas não é só isso. Depois trabalhar, tá? sempre tem comida. Mas não é só isso. Não é só isso. Crente tem uma fama que gosta de comer, tá? E ele precisa ter uma fama além de gostar de comer.
eles gostam de se ajudar uns aos outros, nesse sentido, ok? Hábito número 8, para terminarmos com o intervalo, 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, está na apostila, alguém leia, na página 16, e outra pessoa na página 17, está lá Provérbios 27, 17 em negrito, alguém pode ler. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. 2 Pedro 3, 18. Ok, e alguém leia Provérbios 27, 17. Como o ferro se afia, assim o homem é seu amigo. Então, quer dizer, aí o desafio que ele vai citar, inclusive, Jesus, é nós crescermos em 4 áreas, tá? Em sabedoria, em estatura, que é coisa física, é mais fácil crescer, em graça, diante de Deus e diante dos homens, que tem a ver com relacionamento com Deus e relacionamento uns com os outros. Agora, conforme nós temos falado aqui, aí você está assim, o crescimento pessoal, já falei isso logo no início, é produto de hábitos diários. De novo, se você não leu ainda aquele livro do Foster, Celebração da Disciplina, vale a pena você ler. Ele vai te dizer exatamente o seguinte: o crescimento, ele vem pela prática das disciplinas espirituais. Que disciplina é? Estudo bíblico, oração, adoração, confissão de pecados, comunhão com o povo de Deus, etc, etc. Sem a prática desses hábitos espirituais, não há crescimento. Assim como sem a prática da academia, sem a prática da alimentação saudável, etc., também não há qualidade de vida. Outra coisa, o crescimento espiritual é fonte para mudança tanto do indivíduo como do grupo. E como é que você avalia o crescimento espiritual? Pela qualidade de vida, de obediência, tá? A Deus, de serviço uns aos outros, etc., que as pessoas vivem. O crescimento pessoal previne o declínio, né? O John Piper, antes inclusive de ser famoso aqui no Brasil, eu lembro quando eu estava em Campinas, na Igreja Batista hoje da Fonte, o Timão, que já faleceu, o Timothy Lipsy, que inclusive a família tem lá aquele acampamento em Sousas, ele já usava alguns livros do Piper, inclusive em inglês e tal. E havia um livro que era Regressão Espiritual, se eu não me engano o título do livro, em que o Piper dizia exatamente o seguinte, tá? Que quando você está numa ascendente e de repente aqui você para, o que acontece? Rola abaixo a Você perna. começa numa descendente, tá? E aí o Schaefer fala assim, o Swindle, e quem gosta de ficar aqui é medíocre, tá? Porque ou você cresce ou você retrocede. Quando a gente fala assim, pô, esse menino estava crescendo, parece que regrediu tudo, tá? Porque não existe esse negócio de ficar numa média, e ficar na média é mediocridade, tá? Então isso evita declínio. Tanto é que lembra quando Hebreus fala, aquele que servia, não pare de servir, continue servindo para o quê? Para que não se torne indolente nem negligente. Porque quando você para, você começa no processo de regressão. Por isso que é o problema, o cara que fica, o cara não vem na igreja 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, o cara não ora, não lê Bíblia. Para depois fazer esse retrocesso aqui, é muito mais difícil. Porque a pessoa começou a descer num nível tão baixo, que depois para retomar é difícil, é igual o carro, bicicleta, você não usa. Quanto mais tempo você não usa, mais trabalho vai dar tempo depois para colocar em condições de uso. A vida espiritual, pessoal e do grupo é a mesma coisa. E o outro hábito aí, o hábito é a chave para permanecermos afiados e eficazes, e o crescimento pessoal deve estar conectado com essas 4 áreas, que nem está Lucas 2, Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens, tá? E por último, Provérbios 27, 17, como ferro afia o ferro, uma pessoa pela presença do seu próximo. Em outras palavras, o crescimento não acontece no
individualismo, tá? Ele acontece no relacionamento. Por isso que Provérbios fala assim que o solitário insurgece contra a verdadeira sabedoria. Você cresce num contexto de grupo, num contexto de relacionamento. As pessoas precisam umas das outras e nós precisamos uns dos outros para o nosso crescimento espiritual. Gente, um intervalo aí de 10 minutos, atrasamos 5 minutinhos, mas valeu.